Muito bem, olá a todos, como estão? Tudo bem? Espero que bem. Comigo tudo bem também. Tudo jóia, pessoal? Chegamos então à nossa aula 3, né? Agora com arquiteturas e sistemas distribuídos. Capítulo 2 do livro, se não me engano. Agora as coisas começam a se ajustar um pouco. Algumas definições começam a surgir e os caminhos vão se afunilando. O que eu vou fazer um pouco diferente nessa aula para a gente experimentar, e mais uma vez eu conto com o retorno de todos. Os últimos vídeos ficaram longos, né? 1h30, 1 hora e meia. Eu vou quebrar essa aula em 2, 3 vídeos, vamos ver como é que vai render. Mas imagino que talvez 3 vídeos, só para a gente ver essa experiência, se muda alguma coisa, se melhora, se piora. Tá joia? Vamos testando. Então vamos lá, arquiteturas para sistemas distribuídos. O nome arquitetura já nos remete a alguma coisa. A gente fala arquitetura de algo, arquitetura de uma casa é seu projeto, né? É como ela vai ser, ou pelo menos como se pensa ela. Depois tem engenharia de como isso de fato ocorre. Não à toa a gente tem arquitetura de software, a gente tem engenharia de software e a gente tem também a arquitetura dos sistemas distribuídos. Então, como é que os sistemas distribuídos são organizados? E a gente vai ver que isso tem alguns níveis, né? Algo no nível mais lógico de software, algo no nível mais baixo de sistema ou de organização física de fato. A gente já viu que, na verdade, um sistema distribuído ele é um grande, né? Sempre que a gente falar em sistemas distribuídos, a gente sempre vai pensar em grandes sistemas, né? Você não vai ou não tem a necessidade de distribuir pequenos sistemas, né? Lembrando de todos os conceitos que a gente viu nas duas primeiras aulas, ou desde a primeira, mas nas duas últimas, né? A ideia de sistemas distribuídos é quando você tem um grande sistema e você precisa otimizar os recursos, né, aproveitar recursos que existem, ou precisa de fato distribuir porque de forma centralizada não daria conta. Então, toda vez que a gente fala de sistemas distribuídos, sistemas complexos, né, como tem aqui no primeiro tópico, complexas peças de software cujos componentes estão espalhados por várias máquinas. Então, um grande sistema onde a divisão ou a subdivisão desse sistema a gente vai imaginar agora como componentes. E eles, de alguma forma, têm que trabalhar em conjunto, em colaboração, para que ele seja visto como um único grande sistema. Para controlar a complexidade, eles devem ser organizados de forma adequadamente, obviamente, senão a gente fazer um sistema centralizado funcionar já não é a coisa mais simples do mundo. Imagine um sistema descentralizado, espalhado, né, geograficamente, grandes distâncias, enfrentando todos aqueles problemas que a gente citou como metas, né? Inspeção geográfica, latência, segurança, falhas, a complexidade do próprio desenvolvimento do software e por aí vai. Há diferentes modos de ver organização, né? Isso que a gente falou agora há pouco. Tem uma clara, e a gente vai deixar isso bem detalhado na aula de hoje, uma clara distinção entre a organização lógica, ou seja, a organização de software, e também como essa organização física, né? Ou seja, como é que esse software é alocado ou distribuído fisicamente. Então são dois pontos centrais aí da aula de hoje que a gente vai conseguir dividir e estudar cada um de forma separada. Então, o que a gente chama dessa organização lógica é o que a gente vai chamar de arquitetura de software, ou estilo de arquitetura, ou estilos arquitetônicos, né? Tem de tudo. Acho que a arquitetura de software seria um termo mais comum para a nossa área, mas em sistemas distribuídos é comum, estilos de arquitetura, estilos arquitetônicos. O que isso vai nos mostrar?
como vários componentes de software devem ser organizados e como eles devem interagir. E aí a gente vai ver que nesse sentido tem diversas possibilidades. Ah, professor, e essas possibilidades elas saem das piores para as melhores? Não tem essa definição ou essa característica de quem é melhor ou pior, mas sim da arquitetura de software que vai atender melhor o que o teu sistema precisa, né? Então isso aí vai ser como um levantamento, um pré-requisito, e aí na engenharia de software, né, isso aí pode e deve ser identificado que características de distribuição desses componentes o teu sistema deve ter, né? A gente já chega nisso também. E aí a gente tem a especificação final dessa arquitetura de software, que a gente chama de arquitetura de sistema. Aí sim é que a gente vai ver efetivamente, fisicamente, como é que esses softwares vão ser alocados em servidores, em máquinas reais, né? Então a arquitetura de software, a gente tem um projeto, é uma arquitetura lógica, né, como o próprio nome diz, e não necessariamente ela vai se aplicar dessa mesma forma numa arquitetura de sistema. Então são dois níveis aí que a gente vai precisar trabalhar na especificação. A partir daí, né, cada uma dessas etapas, digamos, de modelagem do sistema distribuído, como eu falei agora há pouco, a gente tem diversas formas de organizá-las. Então a gente tem uma classificação para a arquitetura de software, para os estilos de arquitetura, como também a gente tem classificações para a arquitetura de sistema. Então, na arquitetura de software, que são as formas da gente projetar a lógica da coisa, a lógica do sistema, essas arquiteturas elas podem ser em camadas, objetos, em eventos ou espaço de dados compartilhados, né? Tópico para o próximo slide. E aí, em seguida, a gente vai ver as possíveis organizações aí já a nível mais físico, né, de arquitetura de sistema, se seriam centralizados ou descentralizados. Então vamos atacar uma coisa de cada vez, começando com arquitetura de software. Então, como a gente já viu, a arquitetura de software a gente tem 4 possibilidades em camadas. Os nomes já vão nos dando alguma ideia, né? Arquitetura em camada muito comum em redes, né? Modelo OSI, TCP/IP, protocolos, já dá uma ideia. Objeto a gente conhece, né? Conhece muito bem conhece como objetos se comunicam. A gente vai conhecer como esses objetos se comunicam de forma distribuída, remota. Eventos, né? Evento, festa, não tem nada a ver, mas vamos que seriam esses eventos. E o espaço de dados compartilhados, que não deixa de ser um pouco a evolução de eventos. Mas vamos dar uma olhada. Então, primeiramente, a gente vai dar uma olhada de como esses sistemas são distribuídos e, como eu falei também anteriormente já, a gente vai identificar esses pedaços de software distribuídos, a gente vai chamá-los de componentes de software. O estilo arquitetônico é formulado em termos de componentes em. Então, tem alguns parâmetros, alguns critérios, né, que a gente vai definir como esses componentes numa arquitetura de software, como é que eles são organizados. Primeiro, a forma como eles são conectados. Esse é um ponto, a forma como um componente se conecta ao outro. O outro ponto é a forma como eles trocam os dados, né, a forma de comunicação. E o terceiro ponto é a forma como eles são configurados, né, em conjunto, todos esses componentes para formar um sistema. Então, esses são os 3 pontos que a gente deve considerar quando a gente pensa no sistema distribuído, composto de vários componentes de software. Antes da gente seguir voltando para sistema distribuído, é importante a gente definir o que seria um componente de software, né? É simplesmente um software? Provavelmente vocês viram isso já em engenharia de software, não lembro qual a fase que vocês trabalham, mas provavelmente vocês já viram esse conceito. Um componente de software, e eu trouxe o conceito da OMG,
Um componente é uma unidade modular com interfaces requeridas e fornecidas bem definidas que é substituível dentro do seu ambiente, né? A OMG vocês devem saber também que é Object Management Group, ou Grupo de Gerenciamento de Objetos. Enfim, é uma instituição, uma organização que trabalha na padronização voltada para sistemas orientados a objetos, né? Define o ML, que vocês conhecem muito bem, outros padrões, desde o CORBA, né, que é um padrão já chamado de antigo, talvez seja cruel, alguns amigos não gostariam que eu falasse isso, mas é um dos primeiros e bem estabelecidos padrões para comunicação remota de componentes de software. Eles definem a OMA, que é a Object Management arquitetura de gerenciamento de objetos voltados justamente para objetos distribuídos. Enfim, é uma grande instituição, então trago a definição deles. Então, em resumo, né, o que seriam esses componentes? São, sim, pedaços de software, né, na forma de módulos, mas que são tão bem definidos e amarrados ou referenciados a uma determinada interface que eles podem ser facilmente substituídos se assim for necessário, né? Tem uma interface que é uma definição, né? Vocês aprenderam bem o que é a função da interface na orientação objeto. É um conceito que no começo é meio confuso, não parece ter grande utilidade, mas quando você começa a absorver a orientação objeto e começa a pensar ela, né, a nível de grandes sistemas, é que quando tudo é menor, pequeno, parece que não faz muito sentido, né? Tem coisas que parece que só agregam mais trabalho e não facilidades, mas a interface é uma ferramenta poderosíssima da orientação objeto, porque traz essa definição, você, como um componente de software, implementa essa definição, a partir do momento você consegue fazer parte daquele todo. Da mesma forma também, se acharem necessário, esse pedaço, esse componente pode ser facilmente trocado, contanto que seja colocado outro que também implemente essa mesma interface. Então, esse é o conceito do componente, né? Um pedaço do software. Quando a gente pensa em sistemas, também acho que eu falei na aula passada, nos antigos sistemas monolíticos, né? Uma caixona, o sistema, uma caixa fechada, redondo, funciona muito bem, né? Mas está fechado. Se precisar qualquer alteração, qualquer mudança, qualquer substituição, pode comprometer o sistema ou pode, de uma certa forma, demandar um grande trabalho para ser feito qualquer tipo de manutenção, né? História da coesão, acoplamento que a gente falou no ano passado. Mas enfim, a ideia é que a coisa hoje em dia seja exatamente o oposto. Você possa tirar qualquer pedaço desse software e substituir sem dificuldade e principalmente sem danos ao sistema. Então, esses são os componentes de software. Além dos componentes, a gente tem os conectores, que são o quê? Esses mecanismos que servem para mediar a comunicação entre os componentes. Então você tem vários componentes, eles precisam trabalhar em conjunto como um único software. Como é que eles se comunicam? Através desses conectores, não é, que a gente vai conhecer muito bem também quando a gente estiver no capítulo de processos, comunicação, acho que processos, que a gente for ver chamada remota de procedimento e chamada remota de métodos, né, RPC e RMI. A gente vai ver como esses conectores facilitam essa comunicação para essas chamadas remotas aí de procedimento de métodos, para passagem dos parâmetros, etc. Então, usando componentes e conectores, podemos obter várias configurações, ou seja, diferentes estilos arquitetônicos. Então, graças a esses componentes, aos conectores e a flexibilidade e o poder que eles nos dão, é que a gente consegue esses diferentes estilos de arquitetura, né? Então, a gente anteriormente havia citado que a arquitetura de sistemas a gente consegue alguns tipos distintos, né? E a gente acabou de ver agora que isso graças ao poder que os componentes de software nos dão. E aí havia comentado que esses quatro, né, pelo menos esses quatro principais, no livro tem um quinto que é o baseado em
em dados, mas ele se confunde um pouco aí com eventos, é uma mistura, fica aí entre eventos, espaço e dados compartilhados, e de qualquer forma ele puxa para serviços web que a gente vai ver futuramente. Então eu achei melhor deixar esses 4 que são os principais de fato. E havia frisado que não tem a questão de uma evolução do outro, esse é mais antigo, esse é mais fraquinho, esse é mais interessante, não. São estilos distintos, né, com características próprias e que atende diferentes demandas ou pré-requisitos de sistemas distribuídos, né? Então, demos uma olhada primeiramente no baseado em camadas. Então, aqui tem a figurinha do livro, né, em inglês, porque eu consigo ela com melhor qualidade. Então, eu tenho um sistema dividido em camadas e como é que funciona. Processos das camadas superiores invocam processos das camadas inferiores, não o contrário. Então, a coisa só funciona de cima para baixo, né? E a resposta de baixo para cima. Por isso que ele é um modelo bastante utilizado quando você trabalha com softwares voltados para redes. Né? Se vocês lembrarem aí de alguns protocolos ou padrões de redes como ISO, TCP/IP, etc. É assim que funciona, né? A coisa flui no sentido, né, da invocação e a resposta no sentido oposto. Então, esse seria baseado em camadas. Aqui tem um exemplo. Pessoal, desculpa se deu uma engasgada aí, que eu uso o OBS. A máquina dá uma sobrecarregada às vezes e vocês podem perceber uns cortes, que trava e precisa editar, mas enfim. Daqui hoje tem silêncio, não tem muito barulho externo, mas às vezes a gravação tem dessas. Mas enfim, aqui tem um exemplo de uma arquitetura de software distribuído baseado em camada, que é nada mais do que um sistema de um motor de busca, né? Um Google da vida, por exemplo. Né? Então a gente tem a divisão em 3 camadas bem distintas: nível de interface, o nível de processamento e o nível de dados, né? Onde na interface o usuário manda uma expressão qualquer, uma busca que ele quer fazer. Aí aqui no nível de processamento ele monta uma query, né? A partir de uma determinada linguagem com essa chave, envia ao banco de dados. Então todas as requisições ela vem nesse sentido, né? No caso aqui de cima para baixo, é feita a consulta e as respostas voltam no sentido oposto. Retorna eu tenho uma base de dados aqui de páginas web, eu retorno essas informações para o nível de processamento, que faz todo o ranqueamento, monta a página, monta a resposta e manda de volta para a interface. Então é um exemplo simples, mas muito claro de como é que a coisa funciona em camadas. Baseado em objeto, talvez seja o mais comum para nós e o que é um dos que a gente vai trabalhar na prática, né? Onde cada objeto contém um estado e é capaz de realizar operações que podem ser invocadas por outros objetos. Então aqui, nesse exemplo, os nossos famosos objetos vão ser entendidos como um componente de software, né? Então seriam essas entidades independentes, e os conectores vão ser representados por essas chamadas de procedimento remoto, ou no caso do Java que a gente vai trabalhar com o RMI, né? Remote Method Invocation. Ele se torna mais flexível do que baseado em camada, porque ele não tem essa amarração do sentido da invocação, né? A só pode chamar B e B não chamar. Não, no objeto a gente vai ter essa flexibilidade de todos eles poderem se comunicar e se invocarem. Baseado em eventos, também bastante utilizado, mas com uma particularidade que aí realmente vai atender alguns sistemas. A comunicação é feita através de eventos que podem ou não conter dados. Então, como é que funciona? Eu tenho duas entidades principais. Eu acho que nessa figura aqui vai ficar mais fácil a gente entender. Seria o publisher e o subscriber. Publisher seria o publicador, é quem publica esse evento. E subscriber seria a pessoa a entidade que se inscreve interessado em um determinado evento. E eu tenho esse barramento, essa camada intermediária que registra esses eventos e dispara os eventos para quem são os interessados. Então esse barramento é o que a gente já
já ouviu falar, eu falei rapidamente que a gente vai ter um momento de estudar melhor, que são os middlers, né, que fica ali no meio do caminho fazendo intermédio, né, livrando os sistemas e se preocuparem com alguns detalhes de programação e distinção de arquiteturas, etc. Aí, como é que funciona? Então, eu, software interessado em obter alguma informação, me inscrevo. Só tenho interesse em tal evento. Se vier alguma coisa, eu estou esperando. E tem aqui a entidade que está nessa caixinha azul, que publica esses eventos quando tiver algo a ser publicado. A grande vantagem nisso é que eles são fracamente acoplados. Nossa, agora eu não sei. Ou seja, possuem um bom desacoplamento. Por quê? O que isso quer dizer? Que eles não têm dependência entre um outro, né? Eles necessariamente nem precisam e nem devem se conhecer. Eu estou aqui esperando alguma informação, tem alguém que em algum momento vai publicar essa informação num lugar e esse lugar vai me informar dessa publicação, que é justamente o middleware ou esse barramento de eventos. Tá? Então eu tenho duas entidades, quem publica e quem recebe, de forma independente, fracamente acopladas. Agora saiu sem gaguejos. É um tipo de arquitetura que vai atender a tipos específicos de demanda, né? Não é qualquer sistema que funciona, até porque nesse aqui, diferente do próximo que a gente vai ver, eu tenho que estar ativo no momento, né, que aquela informação for publicada, senão eu não tenho, eu perco acesso a ela. Já esse espaço de dados compartilhados, ele daria para ser visto como uma evolução baseada em eventos, não é? Só que a diferença é que os dados publicados, eles persistem no middleware, ou seja, o middleware, essa camada intermediária, ele tem alguma forma ali de armazenamento, de banco de dados, onde os dados persistem, e aí eu não preciso, não é? Ou quem publica e quem recebe não precisam estar ativos no mesmo momento, né? A gente falou que eles aqui não precisam se conhecer, mas precisa estar ativo para quando um mandar, o outro receber, né? Se eu que tenho interesse e não estou ativo, quando o cara que eu tinha interesse publicou alguma coisa e eu não recebo. Da mesma forma, se eu estou ativo ali esperando e não tem ninguém publicando, naquele momento também não recebo. Já em espaço compartilhado, eu, publisher ou publicador, não é? Posso publicar e isso vai ficar armazenado, persistido no meu middleware. E eu que recebo, que tenho interesse nas informações, não preciso estar ativo naquele momento. Quando eu for me conectar ao middleware, eu vou ver de opa, tem mensagem para mim. Então, esse aqui a gente poderia ver realmente como uma evolução do baseado em eventos visto anteriormente. Se esse aqui tem um desacoplamento espacial, né, porque os dois não precisam se conhecer, não conhecem. Esse aqui também tem, e também tem o desacoplamento, vou treinar essa palavra antes, tá? Temporal, porque eles não precisam estar ativos no mesmo momento. A maioria utiliza interface semelhante ao SQL para fazer esse acesso aos dados. Beleza? Então seriam esses 4 estilos de arquitetura para arquitetura de software. Aí agora, então, lembre que é a primeira etapa lá da arquitetura lógica, né? Como a gente pode pensar o nosso sistema. Agora a gente já tem na cabeça que a gente pode pensar o sistema em camada, a gente pode pensar esse sistema em objetos, né, se comunicando, a gente pode pensar esse sistema através da publicação de eventos através de um middleware, que pode ser persistido ou não. Agora a gente tem que ver como colocar isso na prática, né, e em que forma de arquitetura de sistema. E aí eu acho que aqui a gente dá um break, uma parada, para quebrar o vídeo e tentar fazer vídeos menores. Então, até já.